Começa comigo isso? Acho que você estava se concentrando. Não. Estou achando que vinha de outro lado. Gente, boa noite. Boa noite por terem vindo conversar comigo, com a gente. Eu quero começar expressando minha gratidão para dois grupos que fizeram um trabalho super bacana, começando aqui com Álvaro e Vinícius, desde o período da pandemia. Fez esse trabalho de resgate dos meus 10 primeiros anos, e como eu já falei para a imprensa, foi um período que eu já vivia cinema 24 horas por dia. Mas era um período que eu ainda me sentia me preparando para ser cineasta. Eu via o meu trabalho ainda como uma espécie de ensaio. Não tinha ideia do que eu estava fazendo, né? Também não tinha muito planejamento de como aquilo ia desembocar. E depois, quando eu fui fazer, hoje, olhando os meus longas, né, especialmente a partir de A Negação do Brasil, é que eu percebo o vínculo orgânico profundo com essa primeira fase. Mas, enfim, eu estou dizendo isso e querendo expressar minha gratidão aqui, porque, como era uma espécie de ensaio, eu não tive muito cuidado de preservação desse material. Eu não tive cuidado, se eu não tive cuidado de preservação da cópia final do produto finalizado, eu também não tive cuidado de preservação do material de câmera, que estaria valendo muito dinheiro hoje. E eu percebi isso agora recentemente, sabe? Quer dizer, esse material histórico, principalmente nesse período do final da luta pela democracia, né? Toda essa evolução dos movimentos sociais, eu fui muito isso, muita coisa, eu participei. Não sei, todo mundo conhece, eu participei inicialmente muito colado aos movimentos sindicais, e aqui eu tenho 3 testemunhas aqui nessa sala de vídeos, né? A Mercedes Brito, eu não lembro o seu nome todo, nós mesmos, Mercedes, né? E o Eugênio, quer dizer, são 3 amigos de longa data, né, que são testemunhas desse, quer dizer, mais que testemunhas, né? O Júlio era o meu líder, né? Dessa fase inicial muito colada ao movimento sindical. Logo depois vem essa minha imersão, essa minha compreensão da importância de fazer filmes sobre a questão racial. E eu, portanto, voltando aqui ao fio da meada, eu, portanto, não tive cuidado de preservação. E aí, o Álvaro e o Vinícius fizeram uma coisa fundamental para mim, foi de resgatar vários desses filmes que eu nem sabia onde estavam, né? Mas não foi só o resgate do filme que eles fizeram que foi interessante, eles também tiveram a delicadeza de me perguntar, dos meus parceiros naquele período, de resgatar também o depoimento e as memórias desses parceiros importantes na minha vida. Hoje eu percebo o quanto eu sou um sortudo e privilegiado. Eu tive parceiros incríveis, né? Tanto no movimento político, quanto nos movimentos negros, né, e sociais. Homens e mulheres negras que se tornaram grandes figuras, né, da cena política atual. Então eles fizeram esse trabalho de resgate, minha eterna gratidão a vocês. E depois vem o pessoal do Instituto em Cena, do Cine Pojixá, dali de Teoflotônio, o Álvaro, eu acho que é de Ibirapuã, o Álvaro, não sei de onde. É Ibirapuã, não, que eu estou aí na... Você está naquele elo, né? Eu estou assim, aí um pouco mais em cima, embaixo, não sei, Teoflotônio, né? Eu vejo o pessoal do Encena, que também um dia me liga dizendo: nós queremos criar um cineclube aqui em Teoflotônio, a gente queria que o nome do cineclube fosse Joelzito Araújo. Na hora que eles falaram isso, eu falei: gente, eu estou velho.
meu nome, porque eu já cheguei na terceira idade, né? Achei muito bacana isso, e agora, na semana passada, nós fomos em Teocotone fazer a exibição do Pai da Rita, que foi uma noite linda, né? No único cinema que eu acho que tem ali naquela região. E depois, eu falei, eu não posso vir a Teocotone e não ir na NUC. Já tinha 25 anos que eu não ia na NUC, e foi super bacana. O Júnior me levou na NUC, foi uma semana muito especial. Então, minha gratidão a ambos os grupos que agora se uniram aqui nessa atividade de semana, né? Eu fico felicíssimo, né? Quer dizer, acho que todo o nosso desejo na área da arte, a gente que faz coisas assim dos outros, é de ser reconhecido mesmo. E esse reconhecimento na minha própria terra e no meu núcleo de origem é muito emocionante. Obrigado a vocês. E obrigado a todos que vieram aqui hoje. Boa noite. Bem, prazer enorme estar aqui, ao lado do Joel, Edu, Vinícius. Na verdade, a gente tinha imaginado uma roda mesmo de conversa, assim, né? Estou representando o grupo junto com o Edu, mas tem outras pessoas do grupo aqui e depois a gente passa aí a palavra, né? Nós vamos ficar um pouco fazendo esse papel aí de mediação da conversa contigo e, claro, passar a palavra para todo mundo que está presente, que queira comentar, dirigir questões ao Joel. É incrível essa produção desses 10 anos que eu tive a ocasião de conhecer agora através, né, desse trabalho aí de organização que fizeram os meninos da mostra. É um testemunho assim, né, muito valioso, muito contundente, né, das lutas, de lutas históricas, enfim, de pessoas que protagonizaram essas lutas. E eu comentava mais cedo, depois da sessão dos 3 vídeos que foram exibidos mais cedo, o Almerinda, o São Paulo Abraça Mandela e Eu Mulher Negra, que são vídeos também que me parecem muito inventivos, assim, né, que lançam mão de muitos recursos e muitos procedimentos, inclusive encenações, já meio que prefigurando o seu trabalho com a ficção, né, posterior, um trabalho muito inventivo com as narrações, com os modos de narrar, né, as vozes, enfim, tem muita coisa legal, muita coisa interessante ali, e você disse que começou nessa relação muito forte com os movimentos, né, os movimentos sociais, começou a sua produção audiovisual por aí, por essa via. E queria te ouvir um pouquinho mais sobre isso, assim, te propor falar sobre essa formação como realizador, como cineasta, né? Referências, enfim, como que tudo começou. Bem, muita coisa aconteceu, selecionar na memória coisas que me parecem úteis agora é mais difícil, né? Alguma coisa, acho que uma junção da minha natureza com a minha experiência aqui em Belo Horizonte, naquela minha fase de juventude. Eu vim para Belo Horizonte com 17 anos. E aí eu fiz a faculdade da FUMEC, porque naquele período eu não passei na FMG. Depois eu abracei cotas. Quando eu abracei cotas, eu também falava, eu abraço cotas porque eu acho que minha carreira e tudo que eu ganhei com minha carreira demonstra o critério de mérito para entrar na Universidade Federal não é correto. Tantos talentos que eu vi que não conseguiram entrar na Universidade Federal e mostraram que tinha muito mais talento do que a maioria que entrou. Mas enfim, mas nesse período da FUMEC, da psicologia, eu e uma pessoa que eu não vejo, nunca mais vi, chamado Geraldo, se não me engano, sobrenome Carneiro, nós criamos um cineclube, e aquilo, a nossa iniciativa de criar o cineclube nos aproximou do cineclubismo mineiro, a gente cria um grupo pequeno que cria um
circuito operário, né? Naquela região das fábricas, Vale de Jatobá, Cidade Industrial, Contagem. Eu me aproximo com o pessoal de um jornal dos Bairros, exatamente. Enfim, isso foi também ampliando o meu universo de amizades, de contatos, com gente muito interessante, gente muito criativa, né? Além dos que estão aqui presentes. Né? Então, muita gente que foi passando pelo meu vida e ninguém passa pela vida do outro sem deixar alguma coisa. Né? E eu tive essa sorte de incríveis parcerias. Então, por tantas parcerias interessantes, eu acho que eles deixaram muito, né? Me preparou no meu futuro, minhas coisas. Então, esse período me deixa também num estar à vontade de realizar essas parcerias. Quando eu me mudo para São Paulo, a convite de Diese, para montar um departamento de vídeo lá, junto à criação do Diese, de um departamento específico de educação sindical, é minha fase em que eu faço a minha imersão e a minha formação na questão racial. Quer dizer, não é à toa que os meus amigos naquele período foram o Hélio Silva Júnior, que foi o primeiro secretário de Justiça do Estado de São Paulo negro, e depois, hoje, ele é um grande líder político religioso na defesa, na luta contra a intolerância religiosa. A Cida Bento, que é uma figura pública, que é minha amiga do peito, a Sueli Carneiro, de quem a gente foi, quer dizer, já era amigo, depois eu vou ajudá-la a criar o Instituto Baobá, né, hoje, a Fundação Baobá, que está se tornando uma fundação, um fundo importante na questão racial. Enfim, em Florianópolis, Nogueira e outras pessoas que dão depoimento. E aí vem João Jorge, do Olodum, vem o vovô do Ilê, vem o pessoal do teatro Olodum da Bahia, o Márcio Meireles, né? Enfim, vai se acumulando gente, infindáveis pessoas que foram todas elas de muita troca, de muita, correspondência. E enfim, esse fato de ser companheiro de jornada dos movimentos, e aí não é só um movimento político negro, né? É um movimento cultural negro, é uma vanguarda artística negra, preocupado com narrativas. Por exemplo, nos meus filmes eu tenho uma preocupação de ritmo e de estruturação do ritmo da narrativa, que tem muito a ver com o que eu observei, com o que eu conversei com o Olodum da Bahia. De certa forma, ninguém sabe disso, mas o Olodum está por trás da minha preocupação de estruturação de ritmo. O Olodum também, o Teatro Negro do Olodum, vai me levar a observar outros artistas e outras preocupações com os ritmos de narrativa, vai me fazer chegar e me abrir a minha cabeça para entender as questões de ritmo do Gibril Mambeti, um dos grandes criadores, né? Depois do Osmano Santana, estava muito colado à poesia do Sembola, né? Enfim, foram me dando atenções, foram pincelando em mim atenções, cuidados que eu tinha que ter e que foram estruturando o meu cinema. Mas, enfim, desculpa, gente, quando a gente vai para a memória assim, sem preparar, a gente vai entrando em vários caminhos. Mas, portanto, esses 10 primeiros anos e essas preocupações que você fala de linguagem, narrativa, de certa forma, eles refletem também refletem muito, de certa forma, refletem muito essas parcerias, né? Porque, veja bem, eu no início, eu não tive a formação clássica de cinema. A minha observação de cinema vinha do cineclubismo, e o cineclubismo, acho que até hoje continua sendo o mesmo, né? Naquele período a gente tinha um pouco do exercício da crítica de cinema, né?
a gente tinha uma função de curadoria, né, da escolha dos filmes, do que passava na FUMEC, do que passava nos bairros operários, mas a gente produzia jornais, a gente escrevia crítica mal e precariamente escrevia críticas de cinema. Enfim, então esse é o primeiro momento de formação. O meu segundo momento de formação vai ainda ser uma formação, digamos, não acadêmica, né? Mas a formação na militância do cinema vem na constituição da Associação Brasileira de Vídeo Popular. Para quem está hoje, isso é uma memória interessante de ser dita. Nos anos 80, esse grupo que emergiu no cinema a partir dessa tecnologia barateada para fazer cinema através do vídeo, né? Primeiro as grandes câmeras VHS, depois o Matic, Betacam, etc. Enfim, veio dois grupos que se formaram, se estruturaram. Era um grupo assim, muito preocupado com a videoarte, né? E se concentravam, né, no MIS, no festival que o MIS fazia em São Paulo. E parte desse grupo estava um dos grandes nomes, era o pessoal do Olhar Eletrônico, o Fernando Meirelles. O Fernando é meu contemporâneo nesse sentido, então, assim, de vez em quando, uma ou outra coisa minha era selecionada também para o festival do MIS naquele período. Um outro, bem aí, Sandra Cocucci, o Eder Santos, enfim, tinha toda uma galera que era da videoarte, né? Era a galera nova, era o pessoal bacana, né? A gente era o pessoal da periferia, a gente ia para a periferia, a gente queria fazer vídeo com o povo, querendo que o povo aprendesse a fazer vídeo, etc. Que se envolveu nessa ideia do vídeo chamado vídeo popular, que era de colocar o vídeo nas mãos dos movimentos sociais, como uma nova, digamos, uma nova forma de escrita contemporânea. Bem, um dos nomes que mais se destacou ao longo do tempo nisso foi o Lançan Carelli com o vídeo das aldeias, que era parte desse movimento. Bem, então nós ficamos assim, como uma espécie de um grupo da esquerda e os outros que não eram da direita, né, mas eram os grupos, era o pessoal assim, eram os iluminados. E veio, depois de algum tempo, essas linhas se cruzaram, né? Já, enfim, ao longo do tempo, quebrou essas relações de classe e de casta, né? nessas gerações. Mas foi a BVP e o fazer vídeos na BVP a partir do momento que eu vou para São Paulo, né? Junto com a minha estreita amizade com os poetas, e por acaso hoje, finalmente hoje, essa semana, antes de ontem, eu não encerrei, mas dei uma pausa nas gravações de um documentário do canal Curta sobre literatura negra, sobre os cadernos negros, né? E foram exatamente o pessoal dos cadernos negros que, quando eu cheguei em São Paulo, me acolheu um poeta chamado Arnaldo, o Pucci, né? E aí tinha toda essa galera E agora eles lançaram o 45º número, há uma semana atrás, do Radical Cultural, né, dos Cadernos Negros, que é uma revista de literatura negra, né, onde esqueci o nome da nossa maior escritora negra do momento, Conceição Evaristo, publicou seus primeiros poemas, né, muita gente publicou os Cadernos Negros. Bem, e agora eu estou voltando um pouco a minha história, tentando produzir um documentário da televisão sobre a jornada deles, sobre os 45 minutos, por onde eles passaram. Bem, tem me perdido. Deixa eu falar, então pode mudar depois.
Bom, Joãozito, um prazer estar aqui com você, super legal, né? Vi seus vídeos lá na juventude, assim, também no movimento sindical de Contagem, Jornal dos Bairros, aquelas loucuras todas da Igreja Católica e tudo mais. Então, alegria estar aqui com você e sobretudo, parabéns aí a turma toda que colocou os filmes no site, tudo organizadinho, né? Que é legal para a gente pôr na difusão para os alunos para fazer essa história circular. Que até na própria história do vídeo, a parte do vídeo popular é meio apagada. A história do vídeo aqui no Brasil ela já é um pouco complicada, porque está muito localizada aqui em São Paulo, uma parte aqui em Belo Horizonte que você bem citou aí com a Éder e tudo mais, Sandra Kogut, a turma lá do Festival do MIS, do Vídeo Brasil, né? Mas tem toda uma parte do vídeo popular, né? Que foi muito importante. Eu queria fazer uma pergunta, tipo assim, como é que você chegou no vídeo? O que te chamou a atenção? Como é que foi essa coisa lá? Como é que era a movimentação que te apresentava? Bom, chegou esse negócio aqui. Eu lembro de uma fala do Zé Celso, uma vez que a gente entrevistou ele, ele falou assim, a gente estava fissurado com o vídeo, quando ele apareceu, porque a gente queria fazer o Big Brother, mas dos brother. Queria fazer o Big Brother dos brother. E como é que foi lá para você no movimento sindical? Como é que isso chegou? Porque era tecnologia, era um negócio sofisticado, mesmo em VHS, né? Conta pra gente. O Zé Celso foi a história mais interessante, né? Que ele começa lá em Moçambique, né? Fazendo o 25. A fase de cinema dele são um material muito interessante, colado às independências africanas. Bem, rapaz, olha, eu não sei explicar muito isso não, mas eu vou te contar algumas coisas que eu acho que vai ajudando a gente a compor o mosaico. Eu era apaixonado por cinema quando era adolescente. Eu fui um leitor muito voraz, assim, eu lia muito, lia de tudo. E fui assim afunilando do ponto de vista da ficção, eu fui me encantando com ficção científica, eu fui um leitor do Arthur C. Clarke. Eu não gostava tanto do Isaac Asimov, né? Depois eu fui apreciar mais, né? Mas enfim, grandes escritores e tal. E era muito leitor da contracultura, de várias coisas. Mas o cinema, num período que eu já lia, período que eu já li o Arthur C. Clarke, que eu li em 2001, Odisseia no Espaço, quando eu tinha 14 anos, eu já ia ao cinema todos os dias. E na NUC, naquele período, tinha 3 salas de cinema. É impressionante isso. 3 salas de cinema, e uma dessas salas, que eram meio salas de cinema de arte. Nessa sala nesse período eu vi o Antonioni, eu vi o ato do Antonioni, eu vi Fellini, eu vi uns 2 filmes do Fellini, né? Enfim, eu vi muita coisa, vi Glauber, né? Vi muito cinema de arte também, assim como eu vi aí, sempre gostei, eu só não gostei da fase do Roger Moore, mas eu sempre gostei do 007, sabe? Eu gostava do Western Spaghetti. Depois, quando eu fui estudando cinema, eu fui vendo a grandeza do Sérgio Leone. O Sérgio Leone é grande demais, né? Saiu da experiência do Western Spaghetti. E tudo isso eu vi na NUC naquele período. Nesse período aí especialmente de 13 a 15 anos, porque o cinema, naquele período anterior, se parecia muito com o que acontece hoje. Sabe, no mesmo sala de cinema, passava vários filmes durante a semana. Né? Essa experiência, depois de você ficar como no cinema de shopping, que chega um blockbuster, fica 3 semanas ocupando todas as salas de cinema, com um filme, não dá a experiência da diversidade, de vivenciar o cinema com diversidade. Então eu tenho a impressão que foi isso que criou em mim o gosto de cinema. Mas como que eu chego ao vídeo? Aí quando eu participo aqui do movimento cineclubista, alguns amigos já estavam fazendo algumas experiências com o Super 8, e eu também pego a câmera do Super 8, mas eu não fiz. Eu filmei com o Super 8, eu registrei com o Super 8, foi mais uma atividade de registro do que a produção de uma narrativa.
produzir uma narrativa. E de repente vem a revolução, com o barateamento do vídeo, né? E eu sou contratado pelo Sintel, Sindicato de Telecomunicações de Minas Gerais, que era o sindicato mais de vanguarda, das pessoas mais de vanguarda naquele período, e convencemos o Sintel. Fui contratado para a formação sindical. Nesse período, eu tinha começado a fazer o meu mestrado de educação na FAEP, quando eu entro pela primeira vez na Universidade Federal. E aí a gente convenceu o sindicato de montar uma TV sindical, né? Mas eu não tinha formação técnica no meio vídeo. E o sindicato escolhe um cara, que era o André Amorim, o Churu, né? Que é o cara que tinha formação técnica. E eu, André Amorim, e o Levi Carneiro, um poeta, né? Eu também nunca mais vi o Levi, né? Se alguém conheceu o Levi, diz que manda um grande abraço, né? Aliás, tem uma bela foto nossa aí nesse catálogo. Aquela trinca ali, né? Experimentou, a gente começou a experimentar linguagens, experimentar alternativas ali. E naquele primeiro momento eu percebo que eu tinha mais talento de contribuição como roteirista, né? Então, minha primeira iniciativa como roteirista. Começo a ajudar na edição, aprender edição, etc, etc. Mas desde o primeiro momento, o VHS abriu para a gente, para todos nós, especialmente para aqueles que vieram de famílias de pouco dinheiro, etc, etc. Abriu-se um sonho de fazer cinema. É por isso que eu digo que os meus 10 primeiros anos eram um ensaio, né? Porque aquilo abriu como um ensaio, uma possibilidade de experimentar narrativas, de fazer narrativas, né? Então, o vídeo deu uma importância muito grande na minha formação. Acho que se não tivesse o vídeo, se eu chegasse, teria chegado muito mais tarde, né, ao exercício do cinema de longa-metragem, né. Obviamente, depois de tudo isso, quando eu vou fazer os meus 2 primeiros longa-metragens, que é A Negação do Brasil, e o filme também com a câmera de 16mm, faz algumas cenas ficcionais com a câmera. E aquilo era... trabalhar com 16mm já era, né? E vou trabalhar com super fotógrafo, que hoje está dedicado à direção de arte, que foi o Adrian Cooper, né? Eu já tinha trabalhado atrás com outro grande fotógrafo, o Peter Overbeck. E logo depois, quando eu vou fazer Filhos do Vento, mesmo com a possibilidade de, naquele período, de já estar fazendo com câmeras digitais, eu falei, não, eu quero fazer em 35. Tinha a mágica do 35. Então, mas depois do Filhos do Vento já não fazia mais sentido, né, filmar em 35. Mas o vídeo, eu acho que essa sua pergunta, a possibilidade do vídeo, esse barateamento que veio com o vídeo, né, me deu a possibilidade de fazer cinema. Meu microfone também veio. Eu tenho uma pergunta, mas posso fazer, mas primeiro eu queria abrir. Se não rola alguma coisa de cara, alguém quer? Eu vou aí pegar o microfone. Nossa amiga, podia ter falado sério. Boa noite. Boa noite, Joelzito. Uma alegria de escutar. Enfim, eu pelo menos mais cedo estava falando aqui dos filmes que foram exibidos na sessão das 16h30 e tem sido uma alegria, assim, enquanto com esses filmes, assim, com esses vídeos. Eu acho que hoje eu trabalho numa escola, né, de arte e cultura da Prefeitura de Belo Horizonte, assim, e eu acho que tem um lugar muito interessante que você exercita no filme, que eu gostei dessa palavra ensaio, assim, que eu acho que é justamente
esse movimento de experimentação, assim, né, que acho que é algo que a gente fala muito lá na escola com estudantes, assim, que tem sempre esse medo do primeiro filme, tá? E esse movimento de experimentar, né, de se colocar em ensaio, assim, achei muito, muito bonito escutar sobre isso. Também achei muito massa essa escuta sobre o cineclube, assim, né, e talvez isso apareça também nessa relação com os filmes, que eu acho que o cineclubismo é uma formação essencialmente comunitária, né? O sentido é a relação, né, que se estabelece ali com o filme, mas também entre as pessoas, entre a comunidade, assim. Então, me parece haver muita justiça, assim, né, entre essa formação e o que a gente experiencia vendo os filmes, assim. Uma torcida para que esses filmes circulem muito, né, da Vão com Aula, a gente tem que mandar para outros projetos, assim, para que a mostra vá mais, assim, porque eu acho que tem algo muito marcante, está no catálogo também, no texto do Juliano Gomes, mas que eu acho que é importante a gente pensar que me parece assim mesmo que quando a gente vê os filmes a gente pode ver o que se espalhou assim, por um certo cinema negro contemporâneo também, assim, do que você ali experimentava, ensaiava, essa essência sempre por fazer, né, de um certo cinema negro, sempre algo por descobrir, por engajar, por entender o que é possível mover, assim. Enfim, eu estou bem feliz de te escutar, para além dessa voz incrível, né? Obrigado. Mas dizer muito, muito disso, assim, que realmente é uma alegria. E aí você passou rapidamente na sua fala por essa coisa do mestrado da educação, assim, e eu acho que os filmes têm uma coisa pedagógica interessante neles, assim. Queria discutir um pouco sobre isso, assim, se quando você estava ali nesse movimento de ensaiá-los, você pensava também nessa reverberação pedagógica, assim. Enfim, fico feliz de escutar também, não estou falando várias coisas, mas só mais isso. Feliz de escutar sobre o filme, né, dos Cadernos Negros, assim, porque eu acho lindíssima a presença poética, assim, né? A gente falava mais cedo também, que eu acho que são filmes que tem um cuidado muito, muito bonito com a palavra, sabe? Esses vídeos, assim, eles têm um interesse pela palavra, um interesse pela escuta, que eu acho, assim, muito bonito, assim, enquanto forma mesmo, sabe? Mas é isso, eu queria discutir sobre essa coisa pedagógica e como você, enfim, pensava sobre isso nesse percurso de ensaiar esses filmes. Parabéns mais uma vez, é minha admiração e meu respeito. Obrigado. Olha, tinha assim uma intenção pedagógica, porque eu sempre tive essa intenção, eu sempre chamei no discurso que eu dou, a lição de quem é seu público, né, de como aquilo que você faz, né, vai ser usado, qual vai ser o tipo de fruição, etc. E eu estava muito colado aos movimentos sindicais e raciais, então, assim, no movimento negro. Então tinha um desejo ali de lidar com uma parcela da população que não tinha muito a cultura de cinema, o hábito de cinema, então tinha um certo cuidado pedagógico de fazer com que essas narrativas, né, pudessem ser absorvidas, pudessem ser compreendidas e por aí vai. Eu sempre, há muito tempo, eu caminhava nesse fio da navalha, né, com uma certa preocupação pedagógica, mas também para não ser didático, para não ser panfletário, né? Embora a gente estivesse trabalhando com questões que estavam o tempo todo tangenciando esses elementos, né? Mas acaba que a FAO também foi a FAI, né? Foi importante, né, nesse domínio. O período que eu li muito Paulo Freire, que eu li muito sobre comunicação e educação popular, etc. Eu mudei do Rio para São Paulo, porque atualmente eu fico dividido entre dois lugares, né?
íntegro, né, junto com essa mulher aqui na minha frente, que é uma cabo-verdiana, e a divisão só pode ser espacial. Então, a gente morava no Rio, numa casa grande. Eu fui para São Paulo, decidi ter São Paulo como moradia no Brasil. A gente fica entre Cabo Verde e Brasil. E eu tive que levar a minha biblioteca daquela casa grande, que foi mudando ao longo do tempo, para São Paulo. E aí eu chamei um jovem arquiteto que me ajudou a montar aquele apartamento de 80 e poucos metros. Eu falei, o grande desafio da gente é como distribuir essa biblioteca nessa casa de forma que não fica opressivo, porque eles não ficam com a impressão que você está morando dentro de uma biblioteca, né? E eu tive que abrir mão de muita coisa. E eu abri mão de 8 caixas de livros, inclusive todos os livros de educação popular de Paulo Freire, mas abri mão de um jeito muito legal, que falaram, olha, por que você não doa isso para a biblioteca do MST? Aí eu liguei para o MST, quero, aí me mandaram lá em casa, foram lá com um caminhão para carregar 6 caixas de livros. E nisso aí foi todo Paulo Freire, toda essa parte didática e pedagógica junto, né? Talvez tenha sido um pouco simbólico, né? Já fiz essa parte agora, já vamos para outro caminho. É isso aí. Obrigada. Vou fazer a minha, porque acho que tem a ver com o que a Alessandra falou. Você respondeu, João. A gente sabe que para esses filmes da televisão popular, a dimensão da circulação era fundamental também. Assim, especialmente fundamental. Eram filmes feitos desses encontros que você está falando, para os encontros, para também ativar outros encontros e outras redes. Estava lembrando aqui da TV Viva, que foi sua parceira também, que levava uma Kombi na periferia do Recife. E queria, se a memória permitir, assim, que você contasse um pouco das suas lembranças de exibição, desses momentos de devolução dos filmes, e se der nessa resposta também comparar um pouco com como você vê hoje isso, assim, né? Dos seus filmes hoje, dos desafios que a gente tem também de chegar nas pessoas com os filmes, né? Acho que estamos vivendo um momento muito desafiante, assim, para as salas, para o circuito. Como eram outros circuitos, nos ensinou muito, eu acho, essa coisa do vídeo popular ser em outros circuitos. Inclusive, nesse entendimento de talvez tenham sido um trabalho de base naquele momento, para o que se deu a formar como coletividade, como país. E agora, né? Nesse momento. Pois é, eu acho que esse é o grande desafio e a grande diferença daquele período. Porque naquele momento que ele estava fazendo vídeos ligados às redes sociais, se tinha uma grande rede no país inteiro, né? De pessoas que estavam ali, desde aqueles que estavam, como o caso do Jornal dos Bairros, que estava muito isso, estava ligado aos movimentos de moradia, aos movimentos de transporte, etc. E todos eles usavam intensamente vídeo, né? Tinha uma demanda muito grande de vídeos, né? E depois os sindicatos também usavam muito vídeo, o movimento negro na sua ação política exibia muito vídeo, né? Então você tinha assim uma rede espontânea no país inteiro, né? Eu acho que um pouco da nossa crise hoje tem a ver com a diminuição profunda dessa rede, né? Eu fiquei muito impressionado quando eu fiz essa série da HBO Max sobre o PCC, pelo secreto, que eu fui uma espécie... Eu morei em São Paulo 18 anos, depois fui para o Texas, depois voltei para morar no Rio, morei no Rio mais 17 anos. E depois decidi, né,
nessa nossa divisão, né? Que essa mulher aqui é minha heroína, ela fica indo e voltando, eu fico indo e voltando também, para a gente se manter juntinho o máximo possível. Quando eu decidi ir para São Paulo, a série PCC me permitiu filmar na periferia de São Paulo, nas comunidades mais, nos vários quadrantes, né? E eu falei, gente, esse é outro mundo. Onde estava, sabe, a pastoral, onde está a pastoral operária, né? Onde está o MNU aqui, onde que está, sabe? Onde que está, não está mais. Né? Então, a periferia de São Paulo, você tem hoje, né, do ponto de vista de uma esquerda combatente, né, você tem o movimento de hip hop, que tem uma enorme presença. Você tem essa literatura como o Cooperifa, sabe? Você tem esses movimentos. Você tem um movimento de teatro também que circula pela periferia. Mas aquelas entidades mais políticas praticamente não existem, não tem mais. Então, hoje, digamos, a militância, como era do passado daquela esquerda, está com a juventude do hip hop de São Paulo. Então você tem ali esse pessoal, e você tem as igrejas evangélicas. É outro mundo, né? Gente, e a partir daí você tem poucas possibilidades de utilização desses trabalhos, né? Também você tem um novo mundo, que é o mundo do celular, né? O celular hoje e as mídias sociais tomou também um papel muito grande. O que vem aqui circula muita coisa nas bolhas, nas mais variadas bolhas, né? Mas aquelas vivências gregárias que eu vi com o cineclubismo no passado, que eu participei do cineclubismo no passado, né? Com esses movimentos no passado, né? Essas experiências, qual? Pelo menos onde eu circulo, né? Embora o que eu acho que faz a diferença no Brasil hoje, tem um outro lugar que me permite acompanhar o Brasil e que eu gosto, é uma coisa que dá um trabalho do cacete, mas eu estou na segunda edição como parte do júri do Rumo do Itaú. E o Rumo do Itaú, eu participo do júri final, mas mesmo assim, sendo do júri final, eu vejo e analiso, né, cerca de 600, 700 projetos. No país inteiro, norte a sul, leste a oeste. Aí eu participei da penúltima edição e dessa última edição. E uma se realizou com acho que cerca de 3 anos, diferença da outra. E aí você ali, e é só por isso que eu faço, porque o dinheiro não é pouco, não significa, sabe, pelo menos para mim não significa nada de significativo na minha vida. Não entro para ganhar dinheiro, para ter um salário decente, não tem. É uma cooperação mesmo. A cooperação tem vários retornos, inclusive, mas não é esse o meu critério, o meu desejo, mas ali me permite ver essa pulsação político-cultural no Brasil, e é muitíssimo interessante, né? Por exemplo, hoje essa cena espalhada pelo interior do Brasil está, a potência está no movimento indígena, população indígena, e aí eu nem tenho palavras para dar conta dessa diversidade, do LGTB+, etc., mas principalmente as pessoas trans, né? Assim, são de uma coisa aguerrida, combativa, e está assim, no interior do Ceará, sabe, na Amazônia, em tudo quanto é lugar, e está discutindo ideias novas, está questionando o patriarcalismo, está questionando o capitalismo, está questionando, é muito, muito
interessante. Então, mas também dá para perceber esse esvaziamento do passado, né? E o fato também dos grupos que apresentam projetos, embora alguns coletivos possam apresentar projetos, mas você tem coletivos mais reduzidos na área artística. Embora você tenha a possibilidade de uma associação indígena apresentar um projeto, uma associação quilombola apresentar, aqui tem vários projetos apresentados, mas eles são muito mais de núcleos artísticos, né? Então, assim, esse é um recado, viu, gente? Não sei que está mais perto desse mundo aí. Esse é um recado para a esquerda hoje, sabe? Eu acho que não é que a esquerda ignora, né? Quer dizer, o Lula, uma das coisas bacanas que o Lula fez foi de novamente dar energia, de dar vitalidade aos movimentos culturais, ao cinema, etc. Tem uma... A gente saiu também de viver a experiência de terra arrasada, né? Mas eu acho que ainda é pouco, sabe? Ainda é pouco no sentido de potencializar aqueles que fazem um verdadeiro confronto, né? Interessante com o extremo-direita, com as loucuras da extrema-direita. Olá, Josito. Estou muito emocionada de estar na sua presença. Mandei até um recado aqui para a Diva Moreira, uma grande companheira, que me aplicou assim, né, a sua obra há uns 10 anos atrás. Obrigado a ela. E que fez muita diferença assim, no sentido de estar diante de um pensamento assim, né, em audiovisual assim. Hoje eu tive aqui à tarde quase uma catarse assim, no sentido dos dois filmes, né, 2 documentários que eu vi aqui. O São Paulo, né, Abraça Mandela e eu, Mulher Negra, assim, e eu falei de como foi bonito, porque quando esses filmes foram feitos, esses ensaios, como você mesmo está colocando, eu era uma menina, né, uma adolescente. E hoje ver vários militantes que estavam ali, várias pessoas que estavam ali, são pessoas que eu convivi, que eu escutei, que eu escrevo, que eu tomei uma cerveja. Então, esse movimento do tempo, e como o tempo é bonito, né, esse movimento aspiralar do tempo, diz muito de como que a gente também precisa ter uma paciência histórica para ver isso acontecer, que foi como você começou a sua fala, dizendo, olha, se eu tivesse olhado para isso, né? E é algo que eu sempre provoco. Eu sou do Vale do Mucuri, sou do Instituto Encena, e acho que o Cine Pochixá faz história, assim, né? Esses cineastas jovens, como o FG Júnior, que está aqui, que para mim é um grande cineasta da minha região e que eu tenho muito orgulho dele, faz história. E isso não vai aparecer agora, né? Só vai aparecer com o tempo. E eu acho que a sua obra é exatamente isso, como se constrói uma história, né? Como se constrói algo tão orgânico, junto com o povo, junto com uma nação, assim. Mas a minha pergunta para você é em relação a uma delicadeza, uma fineza que eu senti nos 2 filmes, quando você trata as mulheres negras, assim, né? E aí eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Como essas mulheres te formaram e como você também foi contribuindo para essa luta dessas mulheres.
informaram não, me formam, né? Estou aí em processo de letramento até hoje. Sempre me fizeram essa pergunta, o que é, em todos os meus filmes, depois na ficção, Filhos do Vento, e agora no Pai da Rua, Rita, nos meus documentários mais posteriores, por que as mulheres têm essa presença? Olha, nunca foi planejado, nunca foi. Né? Foi surgindo naturalmente. Né? Eu acho que vem dessas parcerias, dessas amizades e tal. Mas, sem dúvida, depois eu fui entendendo, vem da minha mãe, é o fator gerador fundamental. Né? A minha intenção de, sabe, primeiro de vingança, pelo que ela sofreu na sua juventude, né? E depois de valorização dela. E depois disso eu tive assim, a minha constelação familiar é muito divertida, porque o meu núcleo, meus pais separaram, meu núcleo muito de vivência ficou o núcleo da minha mãe. É um núcleo muito feminino. Tem eu, sou o primeiro, e meu irmão caçula, né? E no meio tem mulheres fortes e poderosas, né? Depois é só olhar, conhecer de perto essa mulher aqui, que vocês vão ver que eu não gosto de mulher de pouca força, né? E obviamente amar uma mulher forte, conviver e respeitar uma mulher forte é uma coisa de muita aprendizagem também, é um processo, né, muito interessante. E aí na minha casa agora também tem os dois, assim, que é eu e o caçula dela, o Cássio, e nesse meio aí tem 4 mulheres fortes ali dentro da minha casa. Então estamos o tempo inteiro vigiados e educados, né? E sendo letrados o tempo inteiro. Né? É só assim que eu justifico, entendeu, tudo isso. Quer dizer, e ao longo mesmo da minha jornada, das minhas parcerias, né, eu também tive mulheres fantásticas que eu pude me aproximar, ter a confiança delas, ter o carinho delas, ter o amor delas, né? No campo artístico, a Ruth de Souza, a Léa Garcia, né? Foram 2 figuras fundamentais na minha história. Né? A Ruth, assim, eu morava perto dela lá no Rio de Janeiro, ela tinha um uísque, ela sabia que eu gostava eu gosto muito de uísque, ela tinha um uísque lá para mim, e falava assim, olha, você tem que vir aqui tomar seu uísque, ou seja, ela me ligava assim de 3 em 3 meses, eu tinha que comparecer na casa da Ruth, eu ficava lá 2 horas, né, ela me contando as histórias, etc, etc. A Léa também, outra super amiga, que foi virando, inclusive, até ocupando um pouco o lugar da minha mãe, quando minha mãe falece, com minha mãe Zona, e a morte da Léa não choque por mim. Enfim, e também do campo político, a Cida Bento, foi uma grande amizade, muito importante, a Sueli Carneiro, são pessoas que, enfim, fizeram parte do meu cotidiano, das minhas discussões. Matilde Ribeiro, grande amiga até hoje, né? Elisa Lucinda, amiga desde o início dos anos 90, que me acolheu quando eu mudei para o Rio de Janeiro. Na casa dela somos super, super amigos, né? Amigos de farra, de brincadeira, de safadeza no sentido de falar bobagem, de falar bobagem dos outros. Enfim, foi muita gente que eu estou aqui pincelando algumas figuras mais conhecidas, né, do público hoje. Mas essas pessoas, quer dizer, o fato de estar perto dela, de ouvi-los, de dialogar com elas, né, foram me lapidando, né? Acho que essa é a palavra, foram me lapidando no sentido de compreender a minha experiência com o feminino, compreender tudo isso. Então, eu tenho muita gratidão por
Joel, eu achei bonito nesse conjunto aí de 10 vídeos da mostra, são 10 mesmo, né? 10 ou 9, não sei. Essa preocupação com a memória também, muito forte. Ao mesmo tempo tem esse registro presente lá, né, nos final dos 80, começo dos 90, das lutas em curso, né? Que a gente encontra no São Paulo, a Graça Mandela, no Exceção e a Regra, no Alma Negra da Cidade, mas também esse uso do vídeo, né, o vídeo como um instrumento também de memória, né? E daí depois fiquei pensando, acho que é o primeiro dos seus trabalhos, que é o, como é que se chama? Nossos Bravos? Nossos Bravos meio que dramatiza isso. Exatamente, é o primeiro do meu primeiro trabalho profissional, digamos assim. Sim, é muito interessante a proposição que você faz, que é essa encenação de um chamado à greve geral no presente, que vai conduzir à memória das lutas passadas, né? Que vai ser exibida amanhã, inclusive, né? Amanhã, na sessão das 7. Queria te perguntar um pouquinho sobre isso, sobre esse interesse por, né, fazer do vídeo um registro importante, né? Um instrumento de memória e sobre esse filme em particular, o primeiro. Olha, teve um livro que eu, na época que eu fui para a ECA, que eu tentei migrar da FAI para a ECA, na USP, da Escola de Comunicação e Arte da USP, teve um livro que foi muito impactante para mim, o livro da Ecléa Borges, Memórias de Velhos. Eu achei aquele livro ele foi tão inspirador, né? E ele me despertou esse interesse de lidar com, naquele momento eu estava muito ligado ao movimento sindical, de lidar com a história sindical a partir da memória dos velhos. Né? E eu vou fazer, inclusive o trabalho seguinte se chama Memória de Classe. Eu fiquei muito atento a essas narrativas da memória e as formas de cuidar disso. Na própria época, fiz algumas cadeiras ligadas à questão da memória, gostando disso, e fui tomando gosto pela questão da memória. Né? E até hoje eu tenho muito gosto com a questão da memória e tenho essa consciência de produzir memórias. Né? Nesse momento, eu estou fazendo uma coisa e vou começar outra, tem um trabalho com uma memória específica. Eu acho que a galera de cinema do Brasil conhece pouco do cinema negro africano. Muito pouco. Eu conheço muito pouco mesmo. Assim. Agora, eu gosto da Tudo Verdade, sou frequentador da Tudo Verdade na medida que eu consigo. Essa condição estava em São Paulo. E toda hora eu encontrava com a Camila Vaca. Nós precisamos conversar, eu quero que você me fale do cinema, eu quero me aproximar do cinema africano. Aí eu contava para ele dos festivais, ele não tinha ideia dos festivais, dos grandes festivais do cinema africano. Olha, Camila Vaca, o cara que foi no centro da história do documentário no Brasil, o cara que é antena e hipervinculado, vota no Oscar e etc. Então, ali sabia assim, do FESPACO, não tinha ideia da jornada do cinema de Cartago, ele não tem um mínimo mapa dos festivais e dos grandes, digamos, avatares do cinema africano no período atual. Se um cara nesse lugar não tem, né? Então, imagina a grande maioria. Então, por conta desse tipo de percepção, eu resolvi fazer uma série que vai estrear agora, no final do ano, na TV Brasil, uma série sobre o cinema africano, chamada Encontros com o Cinema Africano. Eu já entrevistei uns 18 grandes personalidades, tanto da África quanto da diáspora africana. Inclusive, um dos episódios vai ser, que eu acho que é imperdível, foi com o Haile Gerima e a Chiriquiana, que é a esposa do Haile, cineasta também, que vieram do movimento LA Rebellion em Los Angeles, nos anos 80, e o
Halley Guerima é um dos grandes nomes assim, do cinema africano mundial. Ele é etíope que migrou para os Estados Unidos nos anos 70, né? E hoje é professor na Howard University, lá em Washington, D.C. E tem um centro muito bacana. Uma coisa, ele é muito gregário, e muito jovem, muitos grandes nomes do cinema passam por ele, né? Inclusive, uma das pessoas que eu acabei, por acaso, entrevistando foi o fotógrafo, um fotógrafo de cinema que fez um dos filmes esteticamente mais incríveis que eu acho, ligado ao cinema africano, que chama Mother of George. Então, pesquisem, Mother of George, a mãe de George, né? Mother of George. Que o cineasta também, um grande diretor de fotografia, ele trabalhou mais com publicidade, mas quando ele foi fazer os primeiros filmes, ele convidou outro cara que é um discípulo do Halley Guerima, chamado Bradford Young. Bradford Young é um gênio da fotografia, né? O Bradford fez, depois de fazer Mother of George e outros, ele fez Selma, ele fez aquela série acho que da HBO, Olhos que Condenam. E aí ele foi para Hollywood e virou um grande diretor de fotografia em Hollywood. Mas ele gosta do cinema independente, trabalhar com cinema independente. Então ele fez aquele filme A Chegada, do Villeneuve, fez o Han Solo, enfim, ele chegou. E é um garoto ali da periferia de Washington que foi atraído ali pelo Halley Guerima na sua intenção de formar uma nova geração de cineastas negros, né? E quando eu fui filmar com Halley, o Bradford, por um acaso de destino, minha filha produziu uma coisa para a BBC com o Bradford. Ela falou, pois é, você fez do Halley, o Halley é muito amigo do meu pai quer ir lá filmar, eu quero conhecer seu pai. E eu acabei fazendo para uma temporada futura um episódio especial com o Bradford. Bem, mas enfim, o que eu estou preocupado é de produzir memórias para o futuro, para o presente e para o futuro, né? Em outra série, que a Viviane Pistache, que vai ser minha assistente, eu vou fazer uma série também agora para o Canal Culto sobre o novo cinema negro, sobre essa nova geração do cinema negro. O pessoal do filme plástico aqui, o pessoal de várias, enfim, essa geração posterior. Eu gosto muito da produção de memórias. Eu gosto muito do cinema documental de arquivo, que trabalha com arquivo. Eu sou cada vez mais apaixonado com o trabalho de arquivo, né? Então esse segmento é um segmento que me encanta, ver arquivos antigos de cinema, e virar, reolhar, rever as imagens, rever os novos significados delas no presente, ou para reler o passado, fora do contexto em que elas foram produzidas. Eu acho isso muito, muito interessante. Então eu continuo apaixonado por memória até hoje. Eu acho que o livro da Claire Voss foi o marco inicial. Bom, aproveitando o gancho também para te perguntar, é incrível muito legal as respostas todas, especialmente essa última que eu estava pensando. Bom, queria que você comentasse como é que era a relação sua naquele momento que você começou a fazer os vídeos com quem produzia cinema negro. Tipo, sei lá, os Osmos já tinha feito em 74, né? A Alma do Olho, depois a Beatriz lá com o Oli. E lá naquele momento, como é que escreveram os seus filmes, qual que era a relação? E hoje, como é que você vê o cenário? Né? Aí você até falou aí agora das coisas de produção de memória, dos filmes de plástico e tudo mais. Nessas duas pontas, como é que você posiciona? Olha, naquele período que eu comecei a fazer,
Você tinha aquela geração ali dos anos 70, né? Claudio Leonov, o Cosme lá do Sul, que é mineiro do Sul, né? O Angelo Lopes. Então, desde aquele período eu comecei a conhecer essas pessoas, me relacionar com essas pessoas e com os olhos. Né? Todos eles muito marginais, todos eles muito... Não é a melhor palavra, à margem. À margem. Aconteceu uma coisa muito louca na sociedade brasileira, muito louca, que é o seguinte, que eu percebo, começo a perceber hoje, escapa para muita gente. O teatro experimental do negro, criado lá pela Abdias, Ludwig de Souza, e uma pessoa que as pessoas dão pouca atenção, um grande intelectual negro, Guerreira Ramos, né? Ali no final dos anos 40, o teatro experimental, aquele núcleo de teatro experimental negro, né? De artistas e intelectuais, eles tiveram uma presença na vanguarda carioca daquele período. Vanguarda carioca significa a vanguarda da capital do Brasil, no período que o Rio de Janeiro era a capital do Brasil. Eles estavam no centro da cena, eles não estavam à margem. E isso é muito curioso. Você vai ter a peça Orfeu Negro, escrita por Vinícius, né, pelo poeta Vinícius de Moraes, com cenografia do Oscar Niemeyer, com música do Tom Jobim. E o grupo de encenação tem. O Abdias tinha diálogo e influenciava o Nelson Rodrigues. O Nelson Rodrigues escreveu peças, né, inclusive por conta da relação com Abdias. Né. O Haroldo Costa, aliás, é um outro trabalho que eu estou fazendo. Ultimamente eu estou trabalhando feito condenado. Quem está sofrendo é minha mulher, e eu estou sofrendo que ela briga comigo por causa dessa história. Tem um outro trabalho que a gente vai lançar, que é um documentário chamado Brasiliana, que é um grupo que vem de uma ruptura do TEM naquele período, uma certa ruptura, né, também. Era um pessoal que queria fazer uma coisa diferente, né? É um grupo criado pelo Haroldo Costa, um grupo de dança, que primeiro que tinha Marlon Brando, que tinha Elizabeth Taylor e tudo isso, e estava lá um dos elementos do show do palco, era Brasilianas. Né? Nos anos 70, quando se inaugura a televisão colorida, no primeiro dia na Alemanha, um dos programas foi o show deles, né? Ele não tem a mínima ideia. Esse cara, o Haroldo Costa, que foi o criador artístico de tudo isso, quando ele volta para o Brasil, ele é convidado pelo Marcel Camus para fazer. Ele foi o Orfeu Negro no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, nessa encenação, nessa galera aí, Vinícius Moraes, etc. Quando ele estava em Paris com um grupo, o Vinícius de Moraes era cônsul, adito cultural em Paris. O Vinícius de Moraes tinha o hábito de fazer feijoadas para reunir a classe artística, etc. Convida os brasileiros para ir lá, pega o Haroldo e fala: não, eu quero que você vá ali dentro no meu escritório e leia essa peça que eu estou escrevendo e comente essa peça para mim. O Orfeu Negro, o primeiro crítico comentador é o Haroldo Costa, né? Depois o Haroldo volta, faz em cena como ator. Depois o Vinícius, que tinha influenciado o Marcel Camus contou para ele que estava escrevendo uma peça pegando o mito de Orfeu e encenado com atores negros. O Marcel Camus veio ao Rio, veio o TEM, né? Já na ideia de fazer o filme Orfeu Negro, né? Acho que já contei essa história aqui nesse palco, né? Faz o filme, mas o Haroldo Costa não pode fazer, porque o Haroldo Costa foi convidado para dirigir um filme, que na verdade ele é o primeiro negro assumido que dirige um filme chamado Pista de Grama, que tem uma cena belíssima no filme, que Elisete Cardoso e o pai
pai da bossa nova, o João Gilberto, né? Só para vocês perceberem a centralidade, sabe, como... O que eu quero dizer com estar à margem desse grupo dos anos 80? Né? Aí voltando atrás, mais um dado interessante, né? O Orfeu Negro, que vai depois ganhar a Cannes e depois ganhar o Oscar, né? Com Léa Garcia, com o segundo papel, nem no papel principal, ela que vai ser a disputar o prêmio de melhor atriz em Cannes. Depois ela vai para Paris, logo depois, quando o filme estreia em Paris, né? Depois esse filme nos Estados Unidos faz o maior sucesso. Depois uma jovem estudante universitária branca do interior dos Estados Unidos vê esse filme, considera esse filme o grande filme da vida dela. Esse filme abre a sensibilidade dela para a beleza do homem negro e se apaixona por um cara e vai ter um filho com esse cara que se chama Obama, o primeiro presidente dos Estados Unidos. É incrível, é incrível, né? Olha as conexões, A rigor, Obama é uma criação do Vinícius de Moraes. Não é? Bem, então, essa turma estava ali no centro da vida carioca. Quando eu vou encontrar aqueles que nos anos 70 fizeram seus filmes, etc., Zósimo já tinha feito o que eu considero a sua maior obra, Alma no Olho, né? Zósimo estava assim à margem do cinema. Ele fez com enorme dificuldade a abolição. Os filmes que ele fez nesse período. Depois, quando eu vou ter a oportunidade de trabalhar com os outros que chamam ele para fazer Filhas do Vento, os Zósimo estava assim, alcoólatra, estava mal. Os Zósimo estavam num fenômeno que eu chamo do negro emparedado, sabe? Que é o fenômeno do Grande Otelo. O Grande Otelo também caiu no alcoolismo, sabe? Essa coisa do negro que tem percepção, que é inteligente, que tem percepção da sociedade, mas ele, apesar da grande possibilidade de criatividade dele, ele se sente emparedado pela sociedade, ele não pode criar, ele não pode ir à frente, entendeu? E acaba que o alcoolismo acaba sendo uma das fugas disso, né? Os Ossos sofreu isso, né? Quer dizer, quando os Ossos fazem a abolição, não me parece que seja por acaso, né? Que uma mulher judia faça Ori, e o filme Ori chama atenção, o filme do preto lá, apesar da beleza dos olhos, apesar dos olhos nos anos 70 ter participado daquele concurso do homem mais bonito do Brasil, né? Que ganhou, enfim, eu lembro acho que a TV Tupi, a TV Globo, assim, quem é da minha geração lembra disso. Enfim, apesar da beleza, os Ossos eram um homem muito bonito, um dos homens mais bonitos do Brasil, de fato, os Ossos. Estava à margem, toda essa galera estava à margem, né? Só depois, já no século XXI, depois dos Ossos fazer Filhas do Vento, depois de passar um período muito grave, que ele se restabelece, que ele cria o Afro Carioca e que cria o festival, né, do botei inclusive ser curador por um tempo, né, que ele passa a ser conhecido e passa a ter respeitabilidade, né? Mas é muito estranho, muito curioso como que o Brasil, até um certo momento, em vez de evoluir do ponto de vista da democracia racial, sabe, daquilo que a gente teve muito tempo como orgulho, assim, como os Estados Unidos têm orgulho de ser a terra da oportunidade, né, que a gente hoje percebe a oportunidade para alguns, né? O Brasil tinha, durante muito tempo, na nossa juventude, o orgulho de ser o país da democracia racial. Sabe? A democracia racial, sei lá onde, né? Enfim. E, portanto, eu acho que só a partir
da luta do movimento negro, a partir da Constituinte de 88, que plantou a semente do quilombo, das terras quilombolas, que passou despercebido, porque a elite fazendeira, latifundiária do Brasil, achava que tinha 10 quilombos no Brasil, então aprovar uma lei que permitia, dava direito à terra quilombola, não era ameaça nenhuma. Só que ali foi um verdadeiro cavalo de Troia, quando as portas se abriram, né? Aí, enfim. Então, acho que é a partir dessa questão e da conquista de cotas é que finalmente, né, nós temos aí uma luta e já temos um caminho a mais para se construir, de fato, uma democracia racial. Mas, enfim, esse foi o que eu encontrei naquele período que eu comecei. Oi, gente, eu gosto de contar história, tá? Se estiver enchendo o saco, eu tenho uma pergunta aqui. Eu vou te falar que eu tenho uma pergunta que eu já entendi, que eu já falei demais daquele assunto. A abolição feita em vídeo, inclusive, se não me engano. É uma mistura de material ali, mas... Eu estava revendo outro dia, acho que... Talvez a gente fazer uma olhadinha no final, assim, né? Se for juntar para fechar, se tiver mais uma pergunta, se tiver uma, faz, encerra, né? Para não ficar muito cansativo. Eu queria fazer uma pergunta. Pode deixar, dá para... É só subindo essa escada aí, amigo. Eu queria escutar um pouco sobre as encenações, assim, queria entender como elas eram pensadas, assim, dentro das estruturas dos vídeos, assim, como que elas se constituíam ali dentro desse processo de ensaio, assim, como que elas eram pensadas, vocês já viam no roteiro, como que era isso. E eu gosto muito dos poemas, assim, como que era essa pesquisa para esses poemas, né? Depois eu estava lendo um pouco mais sobre as poetas, enfim. Mas seriam essas duas coisinhas. Antes de tudo, acho que a gente tem que fazer uma homenagem ao Jorge Bodansky, com Iracema. Iracema foi no cinema documentário brasileiro, foi um filme muito importante na provocação de um tipo de documentário que eu fiz várias vezes, chamado docudrama, né? Com esse encanto pela encenação, né? Eu acho Iracema superior a tudo isso, porque Iracema ganhou festivais de ficção e ganhou festivais de documentário. Ninguém sabe o que é ficção, o que é documentário. Eu acho que é forte de Iracema é o lado do documental, né? Então, para mim, dois documentaristas foram extremamente importantes na minha formação. Foi Bodansky com Iracema e Coutinho, Um Cabelo Marcado para Morrer. São dois filmes fundamentais no meu desejo de fazer documentário, assim, e no meu respeito ao fazer documentário no Brasil. As encenações, ele de certa forma também atendia a essa fase de formação, de ensaio, né? Atendia a uma certa experiência de trabalhar com atores e de se preparar para fazer a ficção no futuro, né? E, de certa forma, também as encenações, elas são aquele momento de um trabalho, de um roteiro mais estruturado, mais tipo ficcional.
dentro do documentário, né? Tanto as encenações como a poesia e por aí afora. Todos esses filmes são roteiros meus, né? Que foram criação minhas, mas criação minhas entre aspas, né? Quer dizer, olha, eu não ando só, ando muito bem acompanhado, então estava muitíssimo bem acompanhado para facilitar essas criações, né? O que eu mais poderia te falar sobre isso? Tem um filme que eu fiz, que é o primeiro longa que eu faço para televisão. Eu fiz no Espírito Santo, chamado o Efêmero Estado da União do Jeová, que eu uso muito de encenação e que eu trabalho. Foi uma experiência muito interessante para mim, que é uma coisa que vai acontecer 10 anos depois dos Nossos Bravos, né? Porque Nossos Bravos tem enfim, ser jovem é muito bom. Eu saudade de ser jovem. Você tem ousadia, ser uma impetuosidade, né, que hoje eu teria vergonha até. Eu, quando fui fazer Nossos Bravos, eu resolvo procurar Dionísio Azevedo, que era um grande ator do cinema do período, a Lélia Abramo, que era um nome super consagrado, bato na porta deles e falo: você quer fazer esse média-metragem comigo? E convenço eles, né? Convenço os dois, assim como eu já era amigo do Javé Monteiro, um ator de teatro aqui de Minas Gerais, o Claudinho lá da TV Viva, que eu já tinha relações, enfim, a fazer essa primeira experiência de docudrama em Nossos Bravos, né? Mas dirigir, especialmente essas figuras que eu vi, Gésa Mateus, né? Era fácil, né? Ele estava inclusive me ensinando a dirigir, né? Você estava me ensinando a dirigir. O que foi difícil, eu já tinha experimentado e consegui, foi esse Efêmero Estado da União de Jeová, porque para encenar, o desafio que eu tive nesse filme é o seguinte: aquela região do Contestado ali, no norte de Minas, nordeste de Minas, norte do Espírito Santo e quase sul da Bahia, aquela região do Contestado que até hoje é considerada a região, que é a região de Ecoporanga, no Espírito Santo, que é considerada uma região muito violenta, né? Ela é considerada muito violenta porque ali tem um enorme conflito de terras, né? E como ela era uma região que tinha uma certa dificuldade de lei, porque ser uma faixa entre estados não muito definida de quem é o poder, né, central, um grupo de camponeses, de maioria negros, né, tentam construir um estado chamado União de Jeová. E o seu líder, o Delino Alves de Matos, vai inclusive visitar o Getúlio Vargas, né? Porque Getúlio Vargas nasceu lá e diz: sim, eu vou pensar nisso, não sei o que. Não estava nada interessado. Ele volta, ele constitui esse estado, cria hino, bandeira, um secretariado, etc, né? E no momento que aquilo toma vulto, que os camponeses aderem e começam a criar um estado camponês ali naquela região, as polícias de Minas Gerais e do Espírito Santo realizam um massacre, matam muita gente, fazem barbaridade, etc. Um escritor capixaba, Adilson Vilaça, um dia, tomando uma cerveja com ele era marido de uma grande militante negra do Espírito Santo, e ele me conta essa história, que ele estava escrevendo um livro sobre isso. Eu falei: isso é um excelente documentário. E ele falou: você quer fazer? Vamos lá, ele me apresentou uma produtora lá de Vitória, o pessoal da TV. Enfim, surgiu assim rapidamente a possibilidade de fazer um documentário sobre isso. Mas qual que era o desafio? Não tinha material fotográfico. Quase não tinha registro visual daquilo, né? Então, fazer só sobre memórias
das pessoas, eu achei que era, sabe, enfim, a gente sempre tem que evitar o chamado talking head, né? E aí a minha intuição foi de fazer um docudrama, trabalhando a parte ficcional com os grupos de teatro da região, grupos de teatro da toda a região. E aí eu passei um tempo nucleando, encontrando com eles, nucleando, mapeando, né? E selecionei. Aí foi um trabalho complicado de direção, porque eu estou trabalhando com atores que mal, enfim, precariamente estão começando a executar no teatro, mas eu quase não tem teatro, né? Então foi uma experiência muito interessante, é um trabalho que é pouquíssimo conhecido, é o meu primeiro longa antes de A Negação do Brasil. E aí nós tivemos os depoimentos das pessoas da região e a reconstituição desse período partia de dois elementos. Um elemento que foi uma CPI que foi feita em Vitória por conta da atrocidade desse massacre. Então, isso gerou a CPI no Espírito Santo, né? E nós pesquisamos esse material da CPI, desse material que saíram as cenas ficcionais, saíram os principais personagens, e depois na região a gente encontramos algumas pessoas que ainda tinham memórias daquilo para poder contar a história. Mas foi foi minha primeira experiência grande como direção, assim, direção de atores, né? Pelo fato de que ali eu não tinha preparador de elenco, o preparador de elenco era eu mesmo, né? A criação das cenas, etc, etc. Eu tenho um copo que posso emprestar. Silenciado. A gente chegou no horário. Agradecer muitíssimo a Joel. Gratidão. Agradecer muitíssimo também ao Poéticas. Muito obrigado. A conversa foi muito boa. Infelizmente foi gravada. Então vai ficar aí também para continuar esses processos de reverberação, né? E convidar o pessoal para a sessão de amanhã, 19 horas, e no domingo, 18 horas. A mostra continua, na semana que vem a gente está no Centro Cultural do La Expósito. Se der também, não sei se a gente precisa passar alguma step para tirar umas fotos lá na frente, assim, com o catálogo, se der, se o pessoal permitir. Vai ser legal, né? Dessa forma. Muito obrigado, gente. E a cada um. A gente também quer colher uns depoimentos, assim, puxar e curtir. Beleza. E agradecer ao Cine Peixá. E todo mundo que veio. Muito obrigado pela noite. Até amanhã.